Olá, boa noite. Você acompanha a partir de agora o Jornal da Justiça. O Supremo Tribunal Federal rejeita a possibilidade de reaposentadoria. Para ministros, aposentado que voltar a trabalhar não pode trocar o benefício por um mais alto. Você vai entender essa decisão e vai ver também. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública instaura processo administrativo contra a cervejaria Baker de Minas Gerais. Já são 33 casos suspeitos de intoxicação e 6 pessoas morreram. Homem que transportava gasolina venezuelana sem autorização é condenado pela Justiça Federal. Atendendo recomendação do Ministério Público Federal, o Ministério da Educação muda regras do FIES. O aluno só poderá trocar de graduação ou de universidade se a pontuação conseguida por ele no Enem for maior ou igual à nota exigida para o novo curso escolhido. E mais uma vez, o plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou a possibilidade de recalcular o benefício de aposentado que voltou a trabalhar. Dessa vez foi a chamada reaposentação, que é quando se renuncia o benefício para receber um novo, mais alto. Repórter Leandro de Souza acompanhou toda a sessão plenária e traz os destaques para a gente. Leandro, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Nem reaposentação, nem desaposentação. Durante votação de embargos declaratórios hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal, os ministros rejeitaram por maioria a possibilidade de os aposentados rejeitarem ou recusarem a aposentadoria anterior e pedirem uma nova para, com o cálculo novo, então ganharem mais. Acompanhe na reportagem. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Gilmar Mendes. Ele acompanhou o relator, ministro Dias Toffoli, que rejeitou a possibilidade de os aposentados que voltarem a trabalhar renunciarem ao benefício em troca de outro mais vantajoso, contando apenas um novo tempo de serviço. Para o ministro Gilmar Mendes, não há base legal para a reaposentação. O ato de aposentar-se é irreversível e irrenunciável, conforme estabelece o artigo 181b do Regulamento da Previdência Social. Ademais, entendeu-se que o fato de o aposentado, que continua trabalhando, recolher obrigatoriamente contribuições para a Previdência Social, decorre da natureza solidária do regime previdenciário. Voto divergente veio do ministro Luiz Edson Fachin. Para o ministro, a reaposentação tem base legal. Diferente da desaposentação, na hipótese não há inovação à míngua de previsão legal e trata-se de modalidades distintas de aposentadoria. O segurado deve cumprir todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria subsequente, inclusive períodos de carência, independentemente da contagem do tempo de contribuição verificado para a primeira concessão. Os ministros também trataram da desaposentação, que é quando se recalcula o benefício, somando o período trabalhado antes e depois da aposentadoria. Isso já foi rejeitado pelo Supremo em 2016. Hoje, eles definiram que quem conseguiu a desaposentação por decisão final da Justiça não precisa devolver o dinheiro. Entendo que haja a possibilidade da decisão retroagir em relação àqueles cuja desaposentação foi garantida, não por decisão judicial provisória, mas por decisão judicial transitada em julgado. O plenário definiu também, por maioria, que essa decisão passa a valer a partir da data deste julgamento. Ainda antes, no intervalo, os ministros retomaram o julgamento que foi interrompido ontem e que tratava do impedimento de participação em concurso público de candidato que respondesse a processo penal. Por maioria, os ministros decidiram que essa proposta ela é inconstitucional, mas faltava ainda a apresentação da tese que vai regulamentar, que vai orientar os julgamentos dessa questão. E essa tese foi apresentada hoje no plenário pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Acompanhe o que disse o ministro. Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal.
E a gente continua falando sobre a sessão plenária desta quinta-feira, agora conversando com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, William. A sessão de hoje foi dado início ao julgamento da imunidade tributária para pequenos e médios produtores, né? Pequenos e médios produtores que exportam suas mercadorias para compradores lá no exterior. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, que a princípio estava para julgamento no plenário virtual, mas em razão de um pedido de vista do ministro Edson Fachin, o processo saiu do plenário virtual, uma forma mais célere de julgamento, e veio para o plenário físico. E no início desse julgamento, os ministros discutiram se o julgamento deveria ser reiniciado a partir do relatório do relator, ministro Alexandre de Moraes, e a proclamação do seu voto, ou se começaria a partir do voto vista do ministro Edson Fachin. Houve uma discussão sobre esse assunto, já que o julgamento já havia sido iniciado no plenário virtual e os ministros entenderam que o julgamento seria reiniciado, oportunizando, inclusive, aqueles advogados inscritos para que a sustentação oral pudesse ser feita da tribuna. E, nesse sentido, iniciou esse julgamento, todas as sustentações orais já foram colhidas, deve ser retomado na semana que vem, na quarta-feira, esse mesmo tema. E do que se trata esse julgamento na ação direta de inconstitucionalidade, que acabou sendo apregoado em conjunto com recurso extraordinário sobre o mesmo tema da relatoria do ministro Edson Fachin. Na ADI, a associação autora dessa ação direta de inconstitucionalidade questiona uma norma editada, uma instrução normativa editada em 2009 pela Receita Federal, que restringe, de uma certa forma, a isenção de contribuições sociais para aqueles produtores que exportam a sua mercadoria diretamente para os compradores no exterior. Então, para esses produtores, haveria uma imunidade tributária, não teria que recolher essas contribuições sociais, quando encaminhasse diretamente a sua mercadoria ao exterior, em detrimento do pequeno produtor e do médio produtor, que precisa de empresas exportadoras ou das chamadas tradings para fazer com que a sua mercadoria chegue até o comprador final no exterior. O principal argumento aqui é a violação do princípio da isonomia, além de outros princípios de ordem tributária. O princípio da capacidade contributiva é um princípio também bastante argumentado aqui, porque trataria diferentemente esse produtor pequeno e médio produtor em detrimento dos grandes produtores, que têm condições de encaminhar as suas mercadorias diretamente ao consumidor final, que seria, na verdade, exportar para quem compra lá no exterior diretamente, sem a necessidade de intermediários, o princípio da livre concorrência, o princípio da legalidade, dentre outros princípios constitucionais argumentados aqui para afastar a exigência dessa instrução normativa da Receita Federal e declarar a sua inconstitucionalidade. Julgamento já agendado para a próxima quarta-feira, dia 12, a gente vai acompanhar tudo no direto do plenário. Tá bom, Karina, obrigado pela presença aqui no JJ. Eu que agradeço. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública instaurou processo administrativo contra a cervejaria Baker. 6 pessoas morreram depois de tomarem a cerveja Belo Horizontina contaminada com uma substância tóxica. Segundo a lei, a empresa deveria ter retirado os produtos de circulação logo que soube dos primeiros casos de contaminação. Em vez disso, a Baker só recolheu os lotes depois de ter sido notificada pela Secretaria Nacional do Consumidor. Se condenada, a cervejaria pode pagar multa de até 10 milhões de reais. A empresa vai ser intimada para apresentar defesa e se manifestar no processo. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, já são 33 casos suspeitos de intoxicação e 6 pessoas morreram. A Polícia Civil do Estado abriu um inquérito criminal para apurar as mortes. Por causa disso, toda a produção e venda de produtos da Baker estão suspensas. E a seguir, Justiça condena homem acusado de usar as redes sociais para incitar a violência e o racismo contra o povo judeu no Rio Grande do Sul. Justiça, para mim, é igualdade de direito, que todo mundo tem o seu direito. Depois de uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, a Justiça condenou um homem acusado de usar as redes sociais para incitar a violência e o racismo contra o povo judeu no Rio Grande do Sul.
Nas postagens feitas no Facebook em novembro de 2014, o acusado afirma que quem apoia o Estado de Israel deve morrer. Além disso, entre xingamentos e ofensas, ele pede que os muçulmanos adotem medidas violentas contra os judeus. Na sentença, o relator do processo seguiu o entendimento do Ministério Público Federal de que a liberdade de expressão não dá o direito de uso de palavras discriminatórias contra qualquer raça ou religião. O homem foi condenado a 2 anos de prisão. Volta às aulas, vai além de matricular o filho no colégio, comprar material escolar ou trocar o uniforme. É tempo também de contratar transporte escolar para levar as crianças até a escola. E nessa hora é preciso estar atento se os motoristas cumprem as regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Praticidade é o principal motivo que faz Tayana pagar transporte escolar para o filho, Luiz Guilherme. Eles buscam o Luiz Guilherme na hora certa, sempre, né? Na hora certa, leva para a escola, respeita o horário de entrada e saída. Então isso faz com que ele também tenha pontualidade na escola. Então isso me ajudou muito. O contrato entre motoristas de vans escolares e pais segue o Código de Defesa do Consumidor. Mas, para ter certeza que o filho vai estar num transporte seguro, é importante checar se o prestador de serviço está em dia com todas as exigências legais. Primeira coisa é verificar se a van tem esse selo, que comprova que passou por vistoria do Detran e cumpre todas as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Outro detalhe é conferir se todos os bancos têm cinto de segurança e as janelas não podem abrir mais do que 10 centímetros. Como a gente viu, essa van cumpre todas as exigências e ainda oferece um serviço a mais, que é uma monitora que acompanha as crianças durante toda a viagem e também na hora do embarque e desembarque. Estou aqui com o dono da van, assim os pais ficam mais tranquilos, é isso? O pai fica mais tranquilo, se sente mais seguro, né? O Código de Trânsito Brasileiro determina que para prestar o serviço de transporte escolar, o motorista deve ter uma permissão emitida pelo Detran. Cada município e o Distrito Federal têm autonomia para definir regras específicas. No geral, o condutor deve ser habilitado na categoria C ou D, passar por treinamento de direção defensiva e primeiros socorros. O veículo também é vistoriado. Os fiscais checam a documentação, a conservação da lataria, bancos, pneus, freios, faróis e setas. Quem não cumprir as regras pode ser punido. É uma multa gravíssima que, além do mais, multiplicado pelo fator 5. Ou seja, ele tem esse valor multiplicado 5 vezes, que vai dar 1.400 alguma coisa, além da apreensão do veículo. Homem que transportava gasolina venezuelana sem autorização é condenado pela Justiça Federal. O homem foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal com cerca de 1.200 litros de combustível. A gasolina venezuelana estava armazenada em 45 galões no carro do acusado e sem qualquer autorização do órgão competente. Já em primeira instância, ele foi condenado pela Justiça Federal de Roraima, mas recorreu ao TRF da Primeira Região. Pediu para responder por crime ambiental e não pelo crime de contrabando, já que alega que apenas armazenava o combustível. A terceira turma do tribunal não aceitou o pedido e manteve a condenação. A relatora, desembargadora federal Mônica Cifuentes, ressaltou que a materialidade e a autoria do crime foram comprovadas no processo. O Superior Tribunal de Justiça reconhece excesso de prazo na tramitação da apelação e revoga a prisão preventiva de condenado por tráfico de drogas. Na denúncia, o Ministério Público de São Paulo afirmou que o homem foi preso em flagrante porque estava com 31 porções de cocaína e suas ações eram típicas de tráfico. A defesa pediu a desclassificação da conduta, alegando porte para consumo pessoal. O acusado disse que consumiria a droga em 3 dias. Ele foi condenado em primeira instância a 6 anos e 9 meses de reclusão, mas continua em prisão preventiva, decretada em 2016. A defesa aguarda o julgamento de apelação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo desde 2018 e impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça com pedido de liminar. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, concedeu a liberdade em caráter de urgência. Reconheceu excesso de prazo na tramitação da apelação no TJ de São Paulo. O ministro abriu vista dos autos ao Ministério Público Federal. E, na sequência, o caso seguirá para o relator, ministro Nefe Cordeiro, da 6ª turma do STJ.
ainda não há previsão para o julgamento do mérito do habeas corpus. No próximo bloco, Justiça condena a universidade a indenizar professor demitido por telegrama. Justiça, para mim, é igualdade de direitos, igualdade de gênero, a possibilidade de entrar no mercado de trabalho e, além disso, de estudar, de ter uma vida digna. A Pontifícia Universidade Católica, a PUC, foi condenada a indenizar um professor demitido por telegrama. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reprovou o comportamento da instituição. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, reformou a sentença que havia julgado improcedente o pedido de indenização do professor. Para o Tribunal Regional, não foi apenas a dispensa, mas a atitude abusiva da PUC que caracterizou lesão à honra e à imagem do professor. Com isso, o TRT condenou a universidade ao pagamento de R$50 mil de indenização. Na reclamação trabalhista, o professor disse que foi comunicado da dispensa 7 dias antes do Natal e por telegrama. Para ele, tratar de questões rescisórias justamente durante o período de festas foi doloroso. A universidade recorreu ao TST. Disse que a dispensa por telegrama é procedimento padrão previsto no acordo coletivo de trabalho. Para o relator do caso, na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, a universidade não deu ao próprio direito potestativo a finalidade social que deveria ser respeitada, cometendo verdadeiro abuso de direito. Ainda na avaliação do ministro, o empregador praticou ato lesivo à dignidade ao despedir o empregado por meio de um simples telegrama, após uma vida dedicada à empresa. Sendo assim, a 7ª turma do TST manteve a condenação do TRT em São Paulo, ao pagamento de indenização de R$50 mil ao empregado. Atendendo a uma recomendação do Ministério Público Federal, o Ministério da Educação mudou uma das regras para a transferência de curso ou universidade de alunos beneficiários do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Criado em 2001, o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, tem como objetivo ajudar alunos de baixa renda a pagar a mensalidade em universidades e faculdades particulares. Ao analisar a matrícula de beneficiários do programa em João Pessoa, na Paraíba, o Ministério Público Federal identificou que alguns se inscreviam em cursos com menor concorrência e depois pediam a mudança para outras instituições, entrando em cursos de maior concorrência. Com os dados em mãos, o MPF procurou o Ministério da Educação e recomendou a mudança na regra de transferência dos estudantes beneficiados com FIES. A partir desse ano, o aluno só poderá trocar de graduação ou de universidade se a pontuação conseguida por ele no Enem for maior ou igual à nota exigida para o novo curso escolhido. A alteração sugerida pelo Ministério Público Federal e acatada pelo MEC tem como base a regra de transferência do Programa Universidade para Todos, o ProUni. O processo judicial eletrônico está em constante atualização para facilitar o trabalho dos usuários. Na Bahia, desde que foi implantada, a ferramenta já passou por diversas mudanças no Tribunal Regional do Trabalho e tem novidades previstas para este ano. O processo judicial eletrônico, PJE, surgiu com o objetivo de modernizar as atividades do judiciário e facilitar o acesso à justiça. A ferramenta permite consultas e acompanhamento de processos em todas as esferas do judiciário e está sendo atualizada constantemente. Implantado desde 2012 no TRT da Bahia, o PJE, desde então, passou por diversas alterações para melhorar o seu desempenho. A mais recente aconteceu por meio da Resolução 249 de 2019 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, acrescentando e alterando alguns artigos. O primeiro deles diz respeito ao acesso por usuários externos. Hoje nós temos a capacidade de identificar quem é este usuário externo, que quer dizer aquele que não faz parte do processo, mas que está acessando o processo várias vezes ao dia, e nós podemos bloquear. Por quê? Porque isso faz com que o acesso ao PJE, o acesso ao processo também fique difícil para a parte que é do processo. Os usuários internos do TRT da Bahia utilizam o sistema PJE Calc para a elaboração dos cálculos. O artigo 22 da resolução, agora, prevê que a medida também valerá para o público externo. Esse artigo, ele agora obriga a utilização do PJE Calc Cidadão para usuários externos a partir de 1º de julho de 2020. Uma outra mudança, por meio do artigo 13, trata da descrição de documentos juntados. Nós temos algumas centenas de documentos juntados em que, se a parte não colocar o nome,
o período àquele que se refere do que se trata naquele documento para o juiz que vai analisar o processo, ou para a outra parte também que vai examinar o processo. Fica quase que impossível essa tarefa. O PJE vem se atualizando, vem se reformulando, trazendo uma interface nova, trazendo novos recursos, novas funcionalidades. Então, é algo comum a sistemas tecnológicos que sejam evoluídos, que sejam atualizados constantemente, buscando melhorias e um desempenho melhor para todos os usuários. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve ação de improbidade administrativa contra o deputado federal Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas. A terceira turma negou o recurso da defesa sob o entendimento de que existem elementos que comprovariam o recebimento de vantagens indevidas juntamente com outros políticos do PP em contratos de superfaturamento na Petrobras. A ação decorre de desdobramentos da Lava Jato. É hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as informações. Boa noite, Fernanda. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro de hoje com uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Ele ligou o segmento a um habeas corpus com pedido de suspensão de suposta prisão preventiva para extradição de ex-capitão do Exército Uruguaio. O militar é condenado à prisão perpétua pela justiça italiana por crime contra a humanidade ligados à ditadura militar nos países da América do Sul. Hoje, ele mora no Brasil. Ao negar o pedido, o ministro Luiz Fux explicou que habeas corpus não é o instrumento legal adequado para o caso e que o réu não apresentou novos fundamentos de defesa. E o peso de saco de cimento é tema de uma ação que foi ajuizada hoje no Supremo Tribunal Federal pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI. A CNI questiona a lei do Espírito Santo, que obriga todas as empresas do estado a oferecerem cimento em embalagens de 10, 15 e 25 quilos. A alegação é que nas demais regiões do Brasil, o produto é vendido em embalagens de 50 quilos. O giro fica por aqui, mas você em casa pode rever a qualquer momento essas e outras notícias no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. William? Obrigado, Fernanda. E o Jornal da Justiça termina aqui. A gente deixa um convite para você. Mande seu recado ou sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, 61 992606116. Uma ótima noite para você. Até amanhã.